Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre o propósito de Deus estar de pé. Você é propósito de Deus. Segunda-feira, estamos aqui no Acordando para o Propósito, iniciando mais uma semana e certamente vamos começar a semana bem. Por quê? Porque terminamos a semana bem, passamos o final de semana bem, porque passamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, você que está chegando aqui, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Olha, eu quero aproveitar e agradecer a você que está chegando aqui no nosso canal, você que fez recentemente a sua inscrição. Muito obrigado por você confiar naquilo que nós estamos fazendo aqui. Um trabalho sério, um trabalho bíblico, um trabalho de desenvolvimento para a tua vida espiritual e em todos os outros aspectos, porque a Bíblia tem esse poder de nos desenvolver em várias áreas, principalmente na espiritual, que vai dar cabo ao crescimento em várias outras áreas. Então, muito obrigado pela sua confiança, obrigado por você estar aqui conosco no Acordando para o Propósito. Olha, eu também quero agradecer você que comenta. Você sabe que eu mesmo vou até os comentários dos nossos vídeos aqui e posso dizer para você, eu busco responder praticamente todos os comentários. Todos os comentários. Eu sei que tem pessoas de vários lugares do Brasil nos acompanhando, várias pessoas que são de outros estados que não aqui da onde nós estamos, que é o Rio de Janeiro, e isso me alegra muito, tá? Então, se você toda vez que entrar aqui puder dizer de onde você é, vai ser muito legal, porque eu passo a conhecer você. Tem alguns comentários que são de pessoas que estão sempre se habituando a nos mandar aqui uma mensagem. É muito gratificante poder saber. Por exemplo, eu vi um comentário de pessoas do Rio Grande do Norte, olha só que legal, Nordeste, nos acompanhando aqui. Então, você está no Sudeste, você está no Sul, deixe o seu comentário, coloca seu nome, se você quiser colocar o nome da sua igreja. Eu sei que tem pessoas aqui de várias igrejas nos acompanhando, isso é muito legal e eu fico muito feliz por conta disso. Nesta segunda-feira, que você vai curtir, comentar e compartilhar, obviamente, o programa de hoje, eu também peço para, caso você ainda não esteja nesse hall de pessoas que fizeram a inscrição no nosso canal, que você faça a sua inscrição e acione o sininho das notificações. Hoje eu estou aqui com a minha camisa do Acordando para o Propósito, aí uniformizado, aqui devidamente uniformizado. E hoje eu quero falar com vocês algo interessante. Parece que você abre a sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus, tá? Capítulo 6 de Mateus, que a gente vai aqui pensar num aspecto muito interessante sobre a oração que nós chamamos ser a oração modelo que o Senhor Jesus Cristo deixou, só que ela não é uma oração pragmática, ela é um cerne direcionado. Então, abra aí no capítulo de número 6 de Mateus, para poder a gente ler aqui algumas coisas interessantes. Hoje eu vou pensar só uma parte, ao longo da semana nós vamos pensando a outra parte. Eu diria para você que a oportunidade aqui de poder pegar um trecho da Bíblia Sagrada e subdividir em vários programas aqui ao longo da semana é uma oportunidade única da gente conversar sobre a Bíblia sem que a gente pegue todo um texto de uma vez, e isso mostra a riqueza da Bíblia para nós. Então, eu fico muito feliz de poder fazer isso. O Acordando para o Propósito, ele é um programa bem construtivo nesse sentido, porque a gente vem aqui, pega frações do texto, partes de versículos, e vamos construindo uma ideia ao longo de um contexto. Isso aqui é excepcional. Então, você que está aí com a sua Bíblia, abra no capítulo de número 6 de Mateus, e antes de nós lermos aqui, a partir do versículo de número 5, Mateus 6, a partir do versículo de número 5, pensa junto comigo aqui. A gente tem falado de oração nesse mês de julho, e você, na semana passada, você aprendeu coisas que tornam a nossa oração ineficaz. Mas será que nós não temos alguns ensinamentos que fazem com que as nossas orações elas possam alcançar o coração de Deus, ou que possa ter um caminho para que nós possamos
seguir uma modelagem de uma oração. E aí, quando a gente lê o capítulo de número 6 de Mateus, a primeira coisa que eu busco imaginar é o seguinte: olha, existe aqui algo muito claro para mim no texto, e principalmente nos textos que antecedem, uma ideia clara de que os discípulos, eles queriam uma informação de como eles deveriam orar. Não é o que você, às vezes, pensa aí em casa, né? Fala assim, pastor, eu confesso que às vezes eu não sei, como orar. Não sei como que eu inicio a minha oração. Eu não sei se minha oração precisa ter um caminho específico para poder eu tornar ela audível, para que eu possa pronunciar essas palavras diante de Deus. Eu, às vezes, tenho essa dúvida. Não se sinta preocupado por causa disso, porque isso é questões naturais de toda pessoa que tenta melhorar a sua comunicação com Deus. Você tem aprendido aqui que a oração é um aspecto de comunicação com Deus, é um meio de comunicação com Deus, e que a gente pode lançar mão dela para poder se comunicar com Deus. Aí eu digo para você o seguinte: olha, se os discípulos tinham dúvida, essa dúvida ela pairava, talvez, pela falta de observação, talvez por conta da vida que Jesus levava, e Jesus ele se retirava para a oração. Enfim, mas o fato é que o texto bíblico é maravilhoso e nos deixa aqui um ensinamento para isso. Então, a partir do versículo de número 5 de Mateus, número 6, Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, o Senhor Jesus ele vai nos dar essa dica. Olha que maravilha. Será que teria alguém mais com maior autoridade para nos falar de oração do que o Senhor Jesus? Isso aqui é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Que bom que a Bíblia tem essas coisas fantásticas, né? A gente fala assim, não vou falar vou ensinar oração para você. Ah, tá bom, mas vou falar só das minhas experiências. Que tal eu falar das experiências de Jesus e do que ele ensinou? É muito melhor, né? Que aí a autoridade é no nível de soberania. Então, diz assim, ele vai nos ensinar. Aí eu vou ler a partir do 5 para a gente montar aqui uma ideia do que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Diz assim, e quando orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo que o peça. Vocês orem assim. Aí vem aqui uma clara sentença, né? Assim, o Senhor Jesus, ele vem, aí traz algumas recomendações. Eu nem vou conseguir abordar todas as recomendações aqui acima, mas elas também são muito diretas. Dá para você ler aí do versículo 5 até o versículo de número 8, essas indicações. Aí, a partir do 9, já é basicamente uma diretriz. E aí ele começa, e eu vou pegar só a extração aqui daquilo que dá nome à oração. Pai Nosso. Quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso. Então, eu extraio aqui hoje somente isso. Pai Nosso. A primeira extração que nós vamos fazer aqui para pensar nesta oração modelo é exatamente o trecho onde ela dá nome a esta oração modelo feita por Jesus. Então, como eu havia dito, a primeira coisa que nós pensamos aqui é o seguinte: olha, se há um ensinamento de Jesus, esse ensinamento ele é, às vezes, proposital ou ele é ocasional.
esse daqui, ele tem, obviamente, um propósito que envolve a vida da igreja, envolve a vida dos cristãos, dos discípulos de Cristo, mas, basicamente, ele é por conta de uma ocasião do quê? Os discípulos pedem a Jesus para que ele os ensine a orar. Então, veja, há uma necessidade aqui de entender como que ora. Porque talvez você fale assim, orar. Orar tem essa ideia de orar, oralidade, de emitir som com a boca, pronunciando palavras, para dar a essas palavras o entendimento de alguma questão comunicativa. Então, isso aqui é muito claro aqui, né? Mas, quando eles pedem isso, a ideia é basicamente o seguinte, eles querem sim um modelo. Eles estão interessados no modelo. E aí, quando a gente vai ver aqui a partir do versículo de número 9, aí o Senhor Jesus fala assim, ó, vocês orem assim, 2 pontos. Vocês orem assim, 2 pontos. E aí a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte, olha, Pai nosso, Pai nosso, é a primeira sentença que o Senhor dá acerca aqui dessa conjectura de oração modelo para os discípulos. E aí o que você precisa pensar sobre isso? Primeiro que quando o Senhor Jesus ele fala Pai Nosso, ele está falando o seguinte, olha, existe um Deus soberano que vela por todos. Então, veja que Jesus ele podia falar meu Pai, ok? Deus Pai, ou meu Pai, não, ele fala Pai Nosso. Há aqui uma universalidade, ok? Uma universalidade da questão relacionada à oração e da possibilidade de atendimento deste Deus soberano. Então, o que eu entendo aqui? Quando fala Pai Nosso, está falando o seguinte, olha, o Deus Todo-Poderoso e Soberano, ele está aberto para que, primeiro, haja o reconhecimento dele como Pai. Então, a oração precisa ter esse reconhecimento de Deus como Pai. Agora, não é somente meu Pai. O que eu entendo com isso daqui? Óbvio, você tem a ideia de paternidade divina e de que Deus ele trata das suas causas também de maneira singular. Maravilha. Mas quando eu falo Pai Nosso, eu me entendo dentro de uma circunstância, eu me entendo dentro de um cenário que envolve aqueles que foram chamados por Ele. E aí, nesse aspecto aqui, olha, Ele não é somente meu Pai, Ele é Pai de muitos, muitos. Por quê? Quando um cristão ele vai ao trono, qual é a perspectiva que nós temos aqui? Olha, a perspectiva de que, primeiro, você sendo discípulo de Cristo, você tem a oportunidade de desfrutar de um relacionamento com o Senhor Jesus, diferente do que qualquer outra pessoa pode desfrutar. Então, esse ensinamento aqui que a Bíblia está nos trazendo é o ensinamento de que você é cristão, você paira num nível de possibilidade de ter as suas orações recebidas e ouvidas por um Deus que é o Pai Nosso. Então, olha só, primeira coisa que você deve pensar ao entrar em oração, ao entrar na presença de Deus, reconheça a sua soberania, reconheça a sua paternidade e reconheça que Ele é um Pai de todos nós enquanto igreja. Então, a primeira dica aqui, nessa semana que se inicia, e aí ao longo da semana nós vamos entrar em outros trechos, então você vê que eu entrei somente aqui no Pai Nosso. Pai Nosso é aqui a primeira inserção de como nós devemos orar, que aponta para nós, inclusive, o que dará nome a esta oração modelo. Então, vai ter epígrafes aí de Bíblia que vai estar escrito lá, oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, ela já tem um significado logo aqui, neste primeiro versículo. Então, Pai Nosso é um Deus soberano que abarca não somente a singularidade dos meus pedidos, das minhas necessidades,
mas é um Deus soberano que também abarca as necessidades da igreja. E é o reconhecimento, como nós falamos, Pai Nosso, reconhecimento da soberania de Deus, reconhecimento da paternidade divina. Então, a primeira dica aqui da semana, isso aí você pode botar isso em prática. Vai orar? Quando nós oramos aqui quando propósito, nós falamos, ó, Pai querido, Pai amado, Pai nosso que está nos céus, Deus Pai, todo soberano. Por quê? A ideia de um Deus em completude de poder. Então, quando você inicia uma oração, você já tem aqui uma dica de como orar. Não precisa orar ipsilitri, aqui a oração modelo, mas ela tem princípios. É isso que eu quero ensinar para você aqui ao longo da semana. E neste primeiro dia, Pai Nosso. A importância de você compreender essa expressão, Pai Nosso. Orar reconhecendo a soberania e a paternidade de Deus como quem ouve, atende às minhas necessidades em singularidade, mas também atende à necessidade de maneira universal, aqueles que ele chamou para poder participar deste cenário que nós chamamos igreja. E digo mais para você, quando alguma pessoa, mesmo não fazendo parte da igreja, ela lança a mão desse princípio aqui da oração, certamente, ela fazendo isso de maneira sincera diante de Deus, ela está alcançando sim um nível de princípio relacionado à oração. Então não precisa ser ipsilitri, mas precisa haver o reconhecimento dos princípios embasados aqui na oração do Pai Nosso. Tá bom? Então vamos orar para nós agradecermos a Deus nesta segunda-feira. Amanhã eu te espero aqui no Acordando para o Propósito e certamente vamos dar continuidade aqui na abordagem. Então hoje, nós lemos do versículo 5 até o versículo 8 e começamos a extrair dentro já da oração modelo aqui o versículo de número 9 com a expressão Pai Nosso. E assim nós vamos orar. Pai nosso que está nos céus, nós glorificamos o teu nome, nós rendemos adoração a ti. Nesta manhã, Senhor, de segunda-feira, dia em que se inicia mais uma jornada de trabalho para muitos, mais uma jornada para os objetivos dos teus filhos, eu venho pedir a ti, Senhor, que o Senhor possa direcionar a vida de cada um aqui, que o Senhor possa dar estratégias, não somente de execução de tarefas, mas também até aquilo que eles oram diante de ti. Pedimos, Senhor, que tu venha trabalhar em nossas vidas, trabalha no nosso lar, trabalha, Senhor, na nossa vida profissional, material, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual. Nós apresentamos, Senhor, tu que é o nosso Pai, nós apresentamos a ti esta semana, apresentamos a ti, Senhor, as demandas que temos para resolver esta semana, crendo na tua boa mão sobre nós. Eu oro a ti e te agradeço desde já, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, eu te espero aqui amanhã, no Acordando para o Propósito, para darmos continuidade. Amanhã você já sabe, entrou no Acordando para o Propósito, abre a Bíblia aí no capítulo 6 de Mateus, que a gente vai dar sequência aqui. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e parabéns para você que está aqui acordando para o propósito.